Oi, nesse vídeo aqui eu vou continuar explicando para vocês de que Jesus atende pedidos pontuais que a pessoa fizer para ele, coisas que a pessoa necessita, que ela precisa ou que ela quer ali. É claro que, como eu já ando explicando nos vídeos, não são todas as pessoas que são atendidas assim. Eu já andei falando e ainda vou explicar em outros vídeos, então a pessoa ela vai acompanhando os vídeos aqui para saber como se enquadrar certinho no que eu estou explicando. E é claro que eu explico aqui porque são coisas que eu já andei observando e isso acontece na prática. Alguém vai dizer assim, mas como é que os falsos profetas têm pedidos atendidos? Não é bem assim, eu já andei explicando que tem coisas que acontecem com eles por causa da lógica, né? Tem coisas assim, eu ainda vou também abordar outros assuntos aqui relacionados a isso, que a pessoa vai entender certinho, tem que acompanhar os vídeos, porque não tem como eu explicar tudo num vídeo só, né? Então, senão ficaria um vídeo ali, não ia acabar mais, então teria que falar tudo num vídeo só, então fica ruim. E um outro exemplo de que o falso profeta não é bem assim que ele é atendido, porque tem pessoas que são atendidas lá nas seitas deles por causa delas mesmo, não por causa dele. Então a pessoa fica de repente assistindo, vendo vídeos ou vendo algum deles falar que alguém ali foi atendido por causa da oração dele, mas não é assim. Se é um falso profeta, a pessoa foi atendida por ela mesma, pela fé dela, pela misericórdia de Deus com a vida da própria pessoa. Então, se tem duas pessoas ali, então o pedido foi feito pela outra, que ali está, de repente, não sabendo ali onde é que ela está metida, né? Então, pela misericórdia de Deus, ele vai atendendo. E é por isso que às vezes a pessoa vê ali um falando ali que foi por causa dele, mas não foi, mesmo se a pessoa falar que foi por causa dele ou por causa daquele sistema, não é assim. Então a pessoa tem que acompanhar os vídeos para a pessoa ficar sabendo as coisas que eu explico aqui. Então, por exemplo, o que eu vou falar hoje é a respeito também daquela minha amiga católica que eu disse que ela andava comigo, sabia que eu fazia pedidos para Jesus, eu andei falando isso já em outro vídeo, e aí ela se inspirava em mim, por isso também que eu faço os vídeos aqui para vocês se inspirarem, porque Jesus atende pessoas de outras crenças que não seja a crença evangélica. E então, o que aconteceu? Naquela época lá, uma vez eu estava ali, né, ainda andava com ela ali, e eu precisei falar muito com uma pessoa. Isso era por volta dos anos 90 ali, no início. Eu precisei falar ali com uma pessoa e não tinha como encontrar a pessoa, por isso que eu estou datando aqui, né? E então a pessoa, eu não tinha como encontrar essa pessoa, por quê? Porque não tinha redes sociais como hoje, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Em 1990, se tinha celular, ainda estava iniciando, era caríssimo, então não era popularizado. O bip é uma coisa que nunca se popularizou, né? Algumas pessoas usavam, outras não. Então, não era uma coisa assim que a pessoa podia ser encontrada ali se a pessoa não tivesse num lugar fixo com telefone. Então, eu queria encontrar uma pessoa e não tinha como falar com essa pessoa e era muito importante, né? E a minha amiga sabia que era importante eu falar com uma pessoa e não tinha como, então não tinha assim eu não tentei nem, como eu gosto de fazer, a parte prática primeiro, né? Que é o mais indicado, não tinha como fazer isso, a pessoa estava bem longe e não tinha como ser encontrada. E então o que eu fiz? Eu fiquei um tempo ali do dia preocupada com aquilo ali, né? E quando estava chegando no limite que tinha que falar com aquela pessoa, eu falei assim, não, eu vou orar e Jesus vai fazer a pessoa me ligar. E o que aconteceu? Eu fui orar, eu ajoelhei e comecei a orar, pedir para Jesus, para essa pessoa me ligar, que eu precisava muito falar com a pessoa. E quando eu terminei a oração, que não demorou muito, porque o pedido era esse, era pontual, e aí quando terminou a oração, mal eu me levantei, eu nem tinha ainda me flexionado as pernas ainda para levantar, porque eu estava ajoelhada, e o telefone tocou. Eu até fiquei assim meio desequilibrada, porque eu sabia que era a pessoa, e fiquei meio nervosa, fui lá atender, e a pessoa, quando eu atendi, essa pessoa que eu estava querendo falar,
Ela me diz assim, eu percebi que tu estava querendo falar comigo, eu senti que tu estava querendo falar comigo. O que que tu precisa? Qual é o assunto? Pois então, a pessoa, quando ela pede algo para Jesus, ela pode ser atendida. E nessa época eu não tinha compromisso com Jesus, eu só sabia que ele atendia os pedidos que as pessoas fazem para ele. E depois disso, observando um pouco antes e um pouco depois, eu percebi quais são as pessoas que podem ser atendidas, quais que não. E eu vou explicar no decorrer dos vídeos para vocês, então acompanhem, porque a pessoa ela quer, né, ser atendida e isso é muito legal. Então esse é o recado que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!